Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus, mais uma oportunidade que Deus nos dá. Estou feliz de ver os irmãos aqui na igreja, todos bem comportados, né? Bem sentadinhos, arrumadinhos, em família, com distanciamento, todos com máscara, e isso é muito bom. E eu queria convidar vocês para participar desse louvor conosco. Esse é um culto de adoração a Deus, e eu gostaria que você cantasse junto, que você adorasse ao Senhor junto com o grupo de louvor. Esse é um momento que você deve dizer à pessoa que está ao seu lado: não fale comigo, porque eu quero adorar a Deus. E o grupo de louvor, trazendo as mensagens cantadas, vai preparar o nosso coração para receber a palavra de Deus. Tenho certeza que Deus tem uma palavra gloriosa, importante para você. Então não se distraia. E no final, como sempre, você terá a oportunidade de se derramar na presença de Deus, buscar ao Senhor em oração, receber oração, e você ainda tem um tempinho de poder compartilhar. Aquelas pessoas que estão em casa assistindo, não vieram hoje, talvez virão amanhã ou não, mas você tem a oportunidade de compartilhar o link, convidar as pessoas para participar desse culto. Convido vocês a postar-se em pé para a nossa oração, iniciando esse culto de adoração em nome do Senhor Jesus. Amado Deus e querido Pai, em nome do Senhor Jesus te agradecemos. Nosso coração está dilatado para glorificar e exaltar o teu santo nome. Queremos aqui juntos, Senhor, num só coro, adorar a ti, engrandecer a ti. Queremos também, Pai, ter esse feedback do teu trono, das tuas mãos, que a tua presença gloriosa, sinalizando, Senhor, que está recebendo, que está ouvindo, que está sendo, ó Pai, um culto de adoração e que chega como cheiro suave até o teu coração. Senhor, nada disso terá importância se não for espiritual, se não tiver uma sintonia gloriosa com o teu Santo Espírito, com a ajuda do Senhor. Abrimos em nome de Jesus, ó Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é a nossa oração. Muito obrigado. Abençoe os que estão aqui presentes, assim como essas bênçãos sejam estendidas na vida de todos aqueles que estão participando por outros meios. Em nome do Senhor Jesus, abençoe o nosso grupo de louvor que vai cantar, o mensageiro que vai trazer a palavra, e depois, ó Pai, aquilo que o Senhor preparou para nós nesta manhã, as curas, as bênçãos, a restauração, que isso aconteça para a glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus, amém. Tenham todos um excelente culto. Não esqueçam, vamos cantar juntos? Paz, Senhor, irmãos. Então vamos louvar o Senhor em nome de Jesus. Pega a sua voz, levante sua mão, ore, coloque os seus pedidos diante do Senhor, as suas aflições, o seu agradecimento. Amém. O Senhor está aqui conosco, os anjos estão aqui conosco, e a gente pode louvar o Senhor com liberdade. Aleluia. Poderoso, tu és digno.
Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado, Senhor. E que o louvor de nossas bocas chegue, meu Deus, até o Senhor como um cheiro suave de adoração, vindo do íntimo do nosso ser, do nosso coração. Aleluia, em nome de Jesus, louvamos ao Senhor. Irmãos, tem uma passagem muito bonita em Marcos, que diz o seguinte: Jesus, ele estava super atarefado, ele passava pelas cidades, passava pelos povoados, e as pessoas ficavam sabendo das maravilhas que ele fazia, e iam trazendo cada vez mais enfermos, iam trazendo cada vez mais doentes, endemoniados, pessoas que precisavam de ajuda. Em todo lugar que ele chegava se formava uma grande multidão. Ele mal conseguia comer, e isso na Bíblia a gente ouve várias vezes, que eles mal tinham tempo para comer, porque as tarefas eram tantas e a correria era tanta que eles mal conseguiam descansar. E se lembrem que Jesus, ele estava em carne e osso. Ele tinha sede, ele tinha fome, ele tinha sono, ele tinha medo, e ele tinha cansaço também. E aí Jesus, ele atravessa o mar até uma outra banda, chega numa outra terra, e ele diz assim para os discípulos: olha, vamos para um lugar mais isolado, que é para a gente conseguir descansar. Essas são as palavras de Jesus. Tá bom. E eles chegam até um lugar isolado, só que as pessoas seguiram eles, e ali logo, pouco tempo depois, já se formou uma grande multidão, e ele mal conseguia andar de novo. E aí a palavra do Senhor diz assim: e Jesus, vendo essa multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Jesus, cansado, provavelmente com fome, com sono, ele se dispôs a ensinar aquelas pessoas a respeito do reino. Ele se dispôs a curar aquelas pessoas, a orar pelas pessoas. Olha, você pode crer que tem um Deus que olha para você o tempo todo, que tem compaixão de você, que olha para as suas aflições, para o teu choro, para os seus problemas. Você não está sozinho. Jesus está com você. Basta que você erga suas mãos e clame ao Senhor, como aquela multidão fez, como aquelas pessoas fizeram, através da fé, como aquela mulher que só de tocar nas vestes do Senhor foi curada. Ninguém falou para ela tocar no vestido de Jesus. Ela não viu isso em lugar nenhum, mas ela tinha tanta fé que ela disse para ela mesma: se eu apenas tocar em seu manto, eu serei curada. Glórias a Deus por isso. Tenha fé, irmão. Espere por boas notícias, porque o Senhor tem muito para fazer. Não duvide do poder do seu Deus, não desdenhe, coloque a sua esperança, coloque a sua confiança no Senhor, amém? Glória a Deus. Vocês acreditam nisso? Eu estou falando com uma igreja que acredita no poder do Senhor, do seu Deus. Glorifica seu Deus então, igreja. Erga a sua voz, dê um glória a Deus, dê um aleluia. Creia no Senhor. É o seu Deus Todo-Poderoso. Creia no seu Deus, somente creia e erga suas mãos. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Aleluia. Santo, Santo Senhor, poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Glória a Deus.
clamamos a Ti, Senhor, como aquela multidão. Olha para nós, Deus. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor, és Tu, meu Senhor. Digno és do meu louvor, só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Aleluia, glória a Deus. Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado, engrandecido. Erguemos a nossa voz a Ti, Deus. Só há o Senhor em nossa vida. É só o Senhor que importa em nossa vida. Nada mais, Senhor, tomará o Teu lugar. Nada mais tomará o Teu lugar em nossa vida. O nosso coração é todo Teu. Declaramos, Senhor, que a nossa família é Tua, a nossa casa é Tua, Deus. Toma para Ti o que é Teu, Senhor. Toma para Ti o que é Teu, as nossas vidas entregamos ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, a gente não merece, Senhor, tanto cuidado, tanta compaixão de Ti, Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, vem sobre nós. Cura, Senhor, nossos enfermos. Cura, Senhor, as nossas necessidades. Traz, Senhor, emprego. Abre a porta, meu Deus, em nome de Jesus. São tantas aflições, Senhor. São tantas aflições, mas nós cremos que é um Deus Todo-Poderoso, que olha para nós, que olha para nós, que age em nós, que nos transforma, que nos chama de volta. Ó Senhor Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, para Te adorar. Tudo isso é para Ti, Senhor. Vem sobre nós, Deus, completa a nossa vida. Completa a nossa vida, Senhor, com a Tua presença. Ó Deus,
Não temos outro lugar, meu Deus, além de Ti, Pai. Só a Ti, Senhor, podemos recorrer, Deus. Não é um médico, Senhor. Não é aquele amigo para indicar no trabalho, Senhor. Não é o cartão de crédito. Não é o nosso olerite. Não é o nosso carro novo. Não é o aluguel, Senhor, que nos sustenta. Nada disso importa, Senhor. É só o Senhor na nossa vida, o nosso sustentador, o Deus que nos traz de volta todos os dias. É só o Senhor, é só o Senhor. Declare isso na sua vida, que é só o Senhor o seu provedor, que é só o Senhor que pode te ressuscitar dos mortos, que pode te trazer de volta para a vida. É só o Senhor com um braço forte para te erguer durante a tempestade. Esse é o seu Deus, esse é o seu Deus. Creia no seu Deus e entregue todo o seu coração, a sua confiança, a sua confiança. E aí, quando nada mais importar na sua vida, quando não for o seu cartão de crédito, quando não for o seu olerite, quando a sua esperança não estiver nessas coisas desse mundo, aí o Senhor pode olhar para o seu coração e dizer assim: ali há um lugar de bênção, ali há um lugar de fé, ali eu posso abençoar, ali eu posso pôr a minha mão. Aleluia, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Te adoramos, Deus, na beleza da Tua santidade, Senhor, na beleza da Tua santidade, Senhor. Confiamos em Ti, Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz, eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, Tua graça me alcançou. E ao ver Tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas, marcas de vitória. Vencido é o pecado perante Ti. Me prostrarei, e ao olhar pra cruz, eu entendo o amor derramado
Muito bem, irmãos. Louvamos e adoramos o nome do Senhor. Vamos ler Josué capítulo 1. Enquanto você procura, quero que você saiba que você está num lugar, em um ambiente de adoração, onde a gente glorifica o Senhor, onde a gente entrega a Deus toda a nossa gratidão. Então, se tem alguma visita aqui hoje, saiba que você também, além de ser bem-vindo, também tem essa oportunidade de falar com Deus, de glorificar o nome do Senhor, de dizer a Ele tudo que você tem para dizer, ok? E perguntar também. Josué capítulo 1 vai nos informar até o versículo 14 ou 15, vamos ver, o seguinte assunto. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como eu prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o grande mar, lá no oeste. Ninguém conseguirá resistir você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Ser forte e corajoso. Então, esse é o tema de hoje. Vamos repetir? Ser forte e corajoso. A ideia é que Deus está falando para você, na sua individualidade, na sua vida, naquilo que você está passando hoje. Então, a ideia é dizer para você que a palavra de Deus diz hoje: ser forte e corajoso. Diz assim: porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei, seja forte, corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorra o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão nesse ponto para entrar e tomar a posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Mas as tribos de Rubem, de Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué disse: lembre-se da ordem de Moisés, servo do Senhor. Ele deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu descanso e dar-lhes esta terra. As suas mulheres e os seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhe deu a leste do Jordão. Mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão. Eu acho que é o último 15. Até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês. E até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Amém, irmãos? Que Deus seja louvado e que Ele nos ajude nesse momento. Podem assentar. Graça e paz a toda a igreja. Que o Senhor possa falar com você no seu coração, confortar sua vida, que você possa ouvir respostas das suas orações, não se distraia,
Permita que Deus ministre na sua vida e no seu coração. Irmãos, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Todo mundo animado? É isso aí, vamos sempre olhar para frente, né, irmãos? Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Eu estou vendo aqui bastante irmãos, estou vendo os jovens, isso é muito bom. E no dia 13 nós vamos ter a posse. Graças a Deus, né? Até essa semana faltavam 2 ministérios, mas não tem o que um joelho no chão, não tem o que uma igreja orando não se resolva, né? Louvado seja Deus. Então, os 2 ministérios foram preenchidos. Graças a Deus, que faltava. Falta só uma conversinha final, mas tenho certeza que está tudo certo. E no dia 13, nós estaremos, né? Em nome do Senhor Jesus, dando posse a essa nova equipe. Já tem um grupo para essa nova equipe. Nós vamos caminhar juntos, rumo àquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Nós vamos saltar muralhas, nós vamos traspassar obstáculos. Amém, irmãos? Amém, irmãos? E nós vamos em frente, porque Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas e Senhor da igreja. Amados, queremos dizer para você que a gente nunca deve achar que Deus, Ele perdeu o governo, que Deus não tem planos, que Deus não tem projetos, porque o texto que nós lemos se refere justamente a isso. Moisés, ele foi um dos maiores líderes da história da igreja. Foi Moisés. Alguém que nasceu, alguém que rapazinho ainda fazia umas travessuras, mas Deus sabia que ele era o homem certo para enfrentar Faraó. Amém? Amém, irmãos? Ele era o homem certo. Mesmo que não falava direito. Olha só essas coisas que Deus faz, né? Você percebe que tudo que Deus faz, Ele faz dando total clareza de que tudo dá certo não por causa da perfeição do ser humano, mas sempre porque é Ele que está no comando. Amém? Isso. Moisés era o cara certo, mas teve que colocar o irmão dele para falar no lugar dele. Olha só que situação. Você percebe isso? Então, a gente percebe sim, irmãos, nos pequenos detalhes, sabe? O tempo todo Deus, na história, dirigindo e coordenando, sempre mostrando, confundindo, né, os sábios e entendidos, confundindo os grandes engenheiros das ideias, do planejamento, da administração, e no final tudo sai conforme Deus quer, tudo sai conforme a vontade dele. Só que Moisés, tudo que nasce morre, né, irmãos? Tudo que começa termina, né? Então Moisés morreu, mas Deus já tinha preparado Josué, porque Josué talvez não era o cara certo para enfrentar Faraó. Quando Josué nasceu, Moisés estava matando um egípcio e fugindo. Então, o cara certo para enfrentar Faraó era Moisés. Agora, o cara certo para enfrentar as guerras lá de Jericó e por aí vai, era Josué. Porque Deus acerta sempre. Digam amém. Digam glória a Deus. Isso. Então, prezados, o Senhor pega e chama Josué e diz, começa a falar para ele, olha, o meu plano é esse. Irmãos, Deus tinha um plano? Tinha ou não? Tinha, Ele tinha um plano. Deus sempre tem um plano. Perceba que o plano de Deus era criar o ser humano para viver bem no jardim. Mas não deu certo. Plano de Deus não deu certo? Não, o plano de Deus deu certo. O que não deu certo
foi o comportamento do ser humano. Mas imediatamente Deus estabeleceu um novo plano, que foi o resgate da humanidade caída. Amém, irmãos? Isso. Deus sempre tem um plano, Deus sempre tem um projeto. E aí, Deus pega, e durante toda a trajetória de Moisés, Josué foi o seu fiel escudeiro, Josué foi o seu primeiro-ministro, Josué foi o seu obreiro, Josué foi o cara que andou ali com ele, ele estava sendo treinado, entende? Para substituí-lo. E aí, meus amados irmãos, percebe que Deus começou a falar com Josué: olha, eu tenho um plano. E eu quero que vocês saibam, irmãos, que o que Deus falou com Josué aqui no capítulo 1 foi só uma repetição do encontro dele na tenda. Lá em Deuteronômio 31, Deus já tinha tido um encontro na tenda. Sabe, irmãos, de vez em quando Deus chama alguém para a tenda. O que é que diz lá em Deuteronômio 31? Será que a gente consegue ver? Deuteronômio, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, o Pentateuco, conhecido como a Torá. Está lá, Deuteronômio 31, vou rodar aqui. Cheguei no 31, vamos ver se o versículo 14 explica alguma coisa. Quem está comigo, diga amém. Versículo 14, Deuteronômio 31, o Senhor disse a Moisés: o dia da sua morte se aproxima, chama Josué e apresente-se na tenda do encontro, onde eu darei incumbência a ele. Então Moisés e Josué vieram e se apresentaram na tenda do encontro. Amém? Glória a Deus, irmãos. Nosso Deus já tinha planejado tudo. E ele chamou Moisés para uma transição, Moisés e Josué. Eu vou passar essa transição. Ele disse: tem um plano e eu vou passar para vocês, mas eu quero vocês na tenda. Deus já te chamou para a tenda? Eu vou dizer uma coisa para você. Dia 13 nós vamos pregar isso, tá? Para todos os que vão tomar posse, certo? Se prepare, porque Deus chama vocês para a tenda, para passar os seus planos, os seus projetos, amém? E depois o que você vai fazer com ele? Nós vamos ter que seguir esse exemplo. O que diz será o versículo 28? Reúnam na minha presença todos os líderes das tribos e todos os seus oficiais, para que eu fale essas palavras, de modo que ouçam, e ainda invoquem os céus e a terra, para testemunharem contra eles. Deus tinha um plano, passou o plano para Moisés, de Moisés para Josué, e disse: agora vão e fale com os líderes. Amém? Será que é invenção minha, Rafael? É o mesmo Deus, só mudou o tempo e as pessoas, mas é o mesmo Deus. Deus tem um plano de salvar o seu povo, diga amém. Deus está preparando a sua igreja para o céu, diga glória a Deus. Assim como Deus também estava preparando aquele povo para a vida eterna. Mas enquanto isso, Deus tinha um plano para a vida terrena. Deus tinha um plano para a vida deles. Deus tinha um plano para o cotidiano deles. Deus tinha um plano até, sabe, irmãos, vocês eram escravos por culpa de vocês mesmos, mas eu tenho um plano, não desamparei vocês, certo? E eu vou levar vocês, eu vou conduzir vocês para a terra que mana leite e mel. E lá vocês vão descansar, lá vocês vão viver bem, até que o Senhor venha buscar cada um, amém? Muitos estarão vivos quando o Senhor voltar, mas muitos não vão conseguir estar vivos. O dia do Senhor para muitos tem chegado, vai chegar. Quem sabe algum de nós, estará vivo no dia que o Senhor aparecer nas nuvens dos céus. Mas a gente não sabe. Alguém sabe? Não, nós não sabemos, ninguém sabe. E enquanto isso, tem vida para nós? O que fazer? Como fazer? Era o que Deus estava dizendo.
O plano de Deus é salvar o seu povo, a sua igreja. Mas Deus tinha um plano para a igreja viver cotidianamente, para que ela pudesse, sabe, amados irmãos, ter seus planos, suas estratégias, tá certo, amados? E isso é muito importante que a gente saiba. Deixa eu te perguntar uma coisa, você entraria em um ônibus sem saber para onde ele vai? Eu vou falar a verdade, eu já fiz isso, mas foi um caso específico. Foi um caso específico. Vocês vão entender. Eu era jovem, eu devia ter, sei lá, Dio que é boa nisso. Eu não sei se eu já tinha filho, se eu era casado. Eu disse assim, eu estava na Bahia, e eu disse assim, Senhor, eu quero pregar o evangelho numa cidade, mas eu não conheço nada aqui, eu vou entrar no ônibus, e quando o Senhor tocar no meu coração, eu desço, e lá eu vou pregar o evangelho. Eu era casado? Hã? Já tinha 3 filhos, é? Pois eu fui na rodoviária de São Salvador. Eu peguei um ônibus, sem saber para onde ia. Olha, eu quero uma passagem para o interior da Bahia. Mas para onde? Para explicar, como é que eu vou explicar? Me dá uma passagem, moça, qualquer lugar. Foi uma demanda. Comprei a passagem, entrei no ônibus e dormi. Chegou uma hora, eu acordei. Quando eu acordei, eu desci. Aí eu fui procurar saber que cidade era aquela. Quem é da Bahia aqui? Quem já ouviu falar em Pojuca? Vizinha de Catu. Próximo de Alagoinhas, em Ambupe. Hã? Pois é, eu desci nessa cidade de Pojuca. Mas esse assunto é para um outro dia. Batizei gente lá, abrimos congregação lá. Amém, irmãos? Isso. Mas isso é para um outro dia. Você entraria assim, sem um propósito específico? Você chega no ponto de ônibus, fecha o olho, porque tem gente que atravessa a rua assim, né? Eu morei em vários estados do Brasil e os idosos, tem um estado aí que os idosos, eles chegam na avenida, eles fecham o olho e atravessam. De vez em quando você vê um voando. É sério mesmo. Isso acontece, é um negócio assim esquisito. Por favor, não façam assim, por isso nós vamos nos encontrar, né, com a terceira idade para conversar. Então, amados e queridos irmãos, tem muita história. E eu queria que você entendesse o seguinte: você simplesmente dá sinal e entra no ônibus, e você não sabe para onde ele vai, e não sabe quanto tempo vai ficar ali, e não sabe o que você vai fazer quando ele encerrar a viagem. De repente, se você pegar um ônibus de viagem, você vai ter alguma informação lá dentro, quando o motorista, né, não sei se ainda fazem, mas como eu já viajei muito de ônibus, que eu não aguento mais viajar, eles iniciavam a viagem assim, olha, nós vamos sair daqui, vamos para tal lugar, temos 2 paradas, e a previsão de chegada, tudo isso a gente já sabe quando compra a passagem, né? Mas é a rotina, né? Sempre tem alguém que precisa de informações, não é? É igual no avião, você que vai voar, toda vez eles falam a mesma coisa, porque a estratégia, o princípio da comunicação é esse, e a estratégia da aviação é estar sempre falando para novas pessoas, né? E aí você percebe, irmãos, o seguinte: você entraria numa aeronave sem saber para onde ela vai? Você entra e senta, aí alguém vai lá na frente e diz, pelo microfone, em português, e já que é para entender, ainda fala em inglês, né? Nós estamos saindo de tal aeroporto, com destino a tal lugar. Você já sabia disso, não já? Você comprou passagem, não comprou? Isso. Nós vamos ter 2 escalas, em tal lugar e em tal lugar. Aí imagine que você entrou naquela aeronave e alguém diz assim, olha, essa aeronave não sabe para onde vai. Teremos 3 escalas, mas não sabemos aonde será.
Não sabemos que hora vamos chegar e nem que hora vamos voltar. Você pegaria esse... Oi? Hã? Pegaria ou não pegaria? Claro que não, só se for uma situação específica. Posso fazer a terceira pergunta? Você congregaria numa igreja que não sabe o que ela quer? Olha para mim, irmãos, estou falando seríssimo com você. Você congrega numa igreja que não sabe quem ela é, o que ela está fazendo e onde ela quer chegar? Por favor, respondam para mim. Entrega o microfone? Eu entrego o microfone e eu continuo dizendo para você, o Deus que tem planos, chama o seu povo para a tenda e fala com o seu povo. E diz para onde Ele quer levar o seu povo. Amém, irmãos? Digam glória a Deus. Quem entendeu, levanta a mão direita. Balança a mão esquerda. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Isso. Amados e queridos irmãos, é uma bênção esse nosso Deus, não é? Você serviria um Deus que não tem pé nem cabeça? Você serviria um Deus que não tem um plano, uma direção para a tua vida? Não dá, não é possível isso, não é? Então, meus amados irmãos, mas para vocês não dizerem que eu sou só meio maluco, nós temos alguns textos que questionam essa realidade. Nós temos alguns textos que nos levam a tentar a entender se é para ter plano ou não é para ter plano. Posso ler para vocês alguns textos? Vocês vão me ouvir? Então eu vou ler para você, Tiago 4,15. Em vez disso, devíeis afirmar, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Outra tradução, em lugar disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Segundo Samuel 15, 25 e 26, então o rei ordenou a Zadok, torna a levar a arca de Deus para a cidade, e se eu encontrar graça aos olhos do Senhor, Ele mesmo trará de volta e me permitirá revelar a sua habitação. Provérbios 19, 21, o ser humano pode fazer muitos planos, contudo, quem decide é Deus, o Senhor. Quem poderá, agora Lamentações 3:37, quem poderá falar e fazer acontecer, se assim Yahvé, o Senhor, não tiver orientado? Atos 18, 21, mas ao despedir-se dele ponderou, se Deus quiser, voltarei para vós outros, e embarcando partiu para Éfeso. Romanos 1:10, em minhas orações, e rogo que agora pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que enfim eu possa visitar. Romanos 15, 32, de maneira que pela vontade de Deus, eu vos possa visitar com alegria, e em vossa companhia desfrute de um período para recuperar as forças. 1 Coríntios 4,19, é importante que eu leia para vocês. Contudo, em breve, irei visitar-vos, se o Senhor permitir. Então saberei, não apenas o que estão falando esses soberbos, mas que poder eles realmente têm. 1 Coríntios 16:7. Portanto, desta vez, não vos quero ver apenas de passagem, pelo contrário, anelo ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Hebreus 6:3, sigamos, pois, avante, e se Deus permitir, faremos isso
ou aquilo. Vou parar aqui esse textinho e vou abrir Tiago. Se você quiser, você pode procurar no Novo Testamento, pastor Tiago, ele vai falar com a gente. Tiago, capítulo 4, se não me engano. Versículo 7. Vou ler para vocês, amém, irmãos? Glória a Deus. Diz assim: portanto, submetam-se a Deus. Vamos olhar um para o outro, vamos dizer, submeta-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Versículo 8. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Versículo 9. Entristeçam-se, lamente e chore, troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Versículo 10, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Versículo 11, irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Versículo 12, há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Só ele, né, irmãos, pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar? Versículo 13, eu acho que eu quero chegar no 14. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios, e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês não são como a neblina que aparece por um tempo e depois dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam nas suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Por que eu quis trazer esse texto, irmãos? Porque na jornada do povo de Deus, em todo o deserto, para sair da escravidão do Egito, Deus tinha planos e Deus tinha propósito. Por que Deus falou para Josué ser forte e corajoso? Porque não ia ser fácil. Não ia ser fácil para ele, mas também não ia ser fácil para o povo. O povo ia sofrer, o povo iria padecer. Sabe, irmãos, tão difícil isso, não é? Tão difícil viver como nômade, sair da sua normalidade. Eu acho que todo mundo está assim agora, não está? Quem estava preparado para essa pandemia, João? Camila? Ninguém estava preparado. Eu nunca imaginei que passaria por isso. Você nunca imaginou que passaria por isso. Mas, de repente, nós estamos no meio de uma coisa que a gente demorou para entender e ainda estamos entendendo muito pouco. Tem gente que está aprendendo com muito sofrimento. Nossa, essa semana foi muito difícil. Eu vejo muitos portais e tem um chamado Portal do José. Ele trouxe essa semana uma influenciadora do YouTuber. E ela dizia assim, vou aglomerar sim. E aparecia nas festas, nos pancadões, sem máscara. Vou aglomerar sim. Morreu a semana passada com Covid. É duro, é difícil. E quantas pessoas ela arrastou com ela? Quantas pessoas ela influenciou com ela? Você quer ver uma outra coisa que a gente viu que foi muito triste e marcante? Acho que foi ontem mesmo que eu vi. A moça sendo entrevistada. E na entrevista, a família dela reuniu e disse, filha, não vai. Não vai. Lá ninguém usa máscara. Lá vai ter aglomeração. Não faça isso. E essa jovem de
30 anos, já mãe. Foi. Voltou. E passou para a família toda. E nas contas, a mãezinha já tinha morrido. Aí ela disse, eu não vivo mais. Não consigo mais viver sabendo que eu fui, voltei, passei para todo mundo e perdi minha mãe. E começou a chorar. Não sei se alguém mais viu isso ontem. Sabe, amados irmãos, muitos estão aprendendo assim. Eu acho que a gente já aprendeu bastante coisa. Eu acho que todo mundo já está conseguindo, assim, entender bastante. E os que têm juízo estão fazendo de tudo para ouvir a ciência, né? Para poder se proteger. Não dá mais para ficar em casa, tem que sair, mas sai com responsabilidade, sai com juízo, né? Faz só o que realmente precisa ser feito. E ainda com muita oração, não é, irmãos? Porque senão é tentar a Deus. Quantas pessoas disse para mim no começo, no meio, e ainda diz, pastor, vocês são covardes. Eu tenho aconselhado pessoas, por favor, sabe? Não saia, só saia se realmente você precisar. Faça um sacrifício. Irmãos, tem tanta coisa que eu preciso fazer, mas não estou fazendo, porque aí as pessoas falam, mas pastor, você é covarde, você não tem Deus. Não, eu tenho fé, mas a minha fé tem que ser inteligente. Eu preciso servir a Deus com inteligência. Eu não posso tentar a Deus se tudo está me dizendo, olha, tome cuidado, porque o vírus não escolhe. Ele não quer saber se você é crente, se você não é crente. Ele não, sabe, irmãos? E eu trouxe esse assunto justamente para dizer que uma coisa que você precisa entender, não é só você que está sofrendo. Não é só você que está passando por desemprego. Não é só você que está passando por problemas financeiros. Tantas pessoas desempregadas, tantas pessoas passando dificuldade, tantas pessoas enfrentando outros tipos, sabe? Por exemplo, muita depressão por causa também da pandemia. Existem outras doenças que as pessoas estão passando, que é também por conta dessa pandemia. Sabe, amados irmãos? Mas, o que a gente precisa entender? O que a gente precisa entender, amados irmãos? Que toda vez que Deus permitiu que o seu povo, em qualquer época, passasse por lutas e provações, é porque Deus queria ensinar o seu povo e ensinar a sua igreja. Amém, irmãos? Isso. E nós temos que aproveitar para aprender. Não é hora, irmãos, de forma alguma, de se revoltar. Não é hora, de forma alguma, de se desesperar. Não é hora, sabe, amados irmãos, de analisar as coisas de forma humana. Por mais vontade que você tenha de brigar com o presidente, por mais vontade que você tenha de brigar com o governador, ou quem sabe com o prefeito, aprenda uma coisa: Deus só permite que essas coisas aconteçam porque Deus quer ensinar a igreja, amém, irmãos? E se Deus permitiu que uma segunda onda viesse, é porque a igreja ainda não aprendeu tudo que Ele quis ensinar. Não é hora só dos empresários se reinventarem, é hora também de eu, como pai, me reinventar. É hora de você, como mãe, se reinventar. É hora agora de você, sabe, reinventar o modo de você ser membro de uma família, membro de uma igreja. Agora é a hora de você poder se reinventar como vizinho de alguém que precisa de ajuda, de algum parente que precisa de ajuda. Sabe, amados irmãos, quando aqui a palavra de Deus disse, quantas pessoas que estavam batendo no peito, se achando o máximo, dizendo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, e o Senhor está dizendo, você não vai fazer,
porque você não manda na sua vida, você não sabe nem se você vai estar vivo. O que o Senhor está falando? Ele está dizendo: eu quero que a minha igreja aprenda a ser dependente de mim. Amém, irmãos? Nós estamos vivendo o tempo da dependência. Nós vamos, sabe, amados irmãos, viver, a dependência de Deus significa prestar atenção como Deus opera os milagres para nos ajudar nesse momento de dificuldade. Aqueles que estão desempregados verão o milagre de Deus, provendo suas necessidades. Aqueles que estão confusos buscarão a Deus, se aproximem de Deus e Deus vai se aproximar de você. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus está preparando a igreja, Deus está ensinando a igreja, Deus está sendo didático com a sua igreja. E aí nós estamos percebendo, irmãos, a nossa pequenez. Não somos nada sem Deus. Às vezes eu falava assim com os dizimistas e ofertantes da casa de Deus. Eu falava, sabe, quando você... Eu só vou falar isso para mostrar sobre dependência. Quando você recebe todos os seus recursos, e você faz as contas, e você percebe que se você tirar o do Senhor, vai faltar para alguma coisa. Aí você decide não tirar o do Senhor, porque senão vai faltar. Você está na dependência do dinheiro. Você não está na dependência do Senhor. Mas quando você percebe que se você tirar o do Senhor, pelas contas, pelos cálculos, vai faltar. Mas você, pela fé, entrega o do Senhor, você entra na dependência de Deus. Amém? Glória a Deus. Isso é glorioso, isso é maravilhoso. E o que é que Deus está dizendo para nós? Deus está dizendo para nós justamente isso. Olha, saibam de uma coisa, essas lutas, esses problemas, tudo que está acontecendo por causa da pandemia, o Senhor, Ele está dizendo que Ele nunca desamparou a sua igreja, Ele nunca desamparou você e nunca vai desamparar o seu povo. O plano que Ele tem não será frustrado por causa de uma pandemia, ou por causa de uma luta que você porventura está passando. Você crê nisso? Levanta a sua mão. Isso. Então Deus, Ele está confortando nossas vidas nessa manhã. Ele está confortando nossos corações nesta manhã. Amém, amados? Tiago, eu li capítulo 4. Eu vou encerrar lendo o capítulo 5, um pedaço dele. Deixa eu ver se eu acho aqui. Versículo 7. Tiago 5. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Você está ouvindo o que a palavra está dizendo? Está ou não está? Está duro, está difícil, está complicado? Tenha paciência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleça o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está à portas. Versículo 10. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Só você ler a Bíblia, irmãos, vocês vão ver quantos profetas, sofreram, mas falavam com o povo da parte de Deus. Versículo 11. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhes proporcionou? O Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Amém, irmãos? Sobretudo, meus irmãos, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Entre vocês, há alguém que está sofrendo?
que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que cante louvores. Entre vocês, há quem está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que esses orem sobre ele e os unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Elias era um homem humano, como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará com que muitíssimos pecados sejam perdoados. Percebe, irmãos, como o pastor Tiago orienta a igreja para viver, em momentos difíceis e em épocas difíceis? Temos que ser pacientes e temos que perseverar. Se você está passando por lutas, não deixe de orar. Se você está contente, cante louvores. Mas tem alguém doente, chama os presbíteros, porque senão eles não vão saber. Não sofra calado, chama. É só procurar o zap dos presbíteros, do pastor, chama que a gente vai. Se você não chamar, a gente não vai, porque nós não vamos adivinhar. Mas se você chamar, pastor, tem gente doente aqui, o senhor poderia vir aqui, nós vamos lá. E ele está dizendo, está alguém doente? Chame os presbíteros. Então, como que nós vamos continuar, amados irmãos, passando por esse momento? Confiantes em Deus, certos de que o Senhor tem seus planos e seus propósitos. E nós vamos permanecer firmes e pacientes na sua presença, com uma fé inteligente, não tentando a Deus, mas aprendendo com o Senhor tudo que Ele quer nos ensinar, ajudando uns aos outros, sabe? Colaborando uns com os outros, conversando uns com os outros, para que sejamos curados. Vamos ficar de pé para a nossa oração? Nós vamos fazer essa oração da palavra, vamos louvar com o grupo, aí eu volto para mais uma oração com vocês. Amado Deus e querido Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, nós te agradecemos pela vida dos irmãos que aqui estão. Sabemos que muitos estão tristes, doentes, muitos estão sem esperança, outros desempregados, outros passando por necessidades. Pai amado, em nome de Jesus, reforçamos a nossa vida, a nossa fé na Tua presença, nos entregamos de corpo e alma a Ti, Senhor, colocamos toda a nossa vida nas Tuas mãos, queremos aprender de Ti, nos ensina a depender de Ti, nos ensina a atravessar por essa fase, esse momento tão difícil, ó Pai, confiados no Senhor, com paciência, com perseverança, para a honra e glória do Teu santo nome. Assim como o Teu povo chegou na terra que mana leite e mel, temos a certeza que o Senhor também conduzirá a Tua igreja. Oh Pai, eu sei que muitos, ó Pai, precisam receber esse ânimo, essa alegria, porque saberemos que chegaremos até onde o Senhor quer nos conduzir, para a glória do Teu santo nome. Igreja, fique firme e fique forte, porque o Senhor está com a igreja. Amém?
Glórias a Deus, aleluia. Te louvamos, Senhor, te adoramos, Senhor. Santo é o Senhor Jesus. Nosso coração é todo teu, Senhor. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deus Todo-Poderoso, glória a Ti, Senhor. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. 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 Deixa o céu descer.
Louvado seja Deus, irmãos. Glórias ao Senhor. Irmãos, nós temos aqui alguns pedidos de oração. A igreja topa levantar mesmo as mãos e vamos buscar esses milagres de Deus. Sabe, irmão, nós temos aqui orar pela família da Kelly Jonas. A família está com Covid. A irmã Alaide Andretti, esposo pede oração. Deixa eu ver se tenho mais algum pedido aqui. Tem? Ok. Leonor Viana pede oração pela Graziele, pelo do Carmo, pela IAP Recanto. Ivani Barbosa, peço orações em meu favor. Orar pela Thalita, né, irmãos? Como nós vamos fazer uma oração mesmo de tremer o chão? Me lembra aí alguém que está aí nos grupos pedindo oração? Peço oração por mim, irmãos. Eu estou numa dor de dente, um tratamento. Já fiz uma intervenção, eu estou aqui, mas eu estou pregando, mas estou sentindo muitas dores. Como já tem quase uma semana. E eu creio na oração da igreja, né? Ainda preciso ensinar a lição hoje. Deus vai dar graça, não vai, irmãos? Vamos orar? Isso. Então vamos, comece a glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor. Precisamos de milagres aqui, né, irmãos? Oh, Deus maravilhoso. Nós oramos, Senhor, em favor da tua igreja e do teu povo. Te peço encarecidamente, ó Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe a nossa irmã Thalita, Pai. Está precisando do seu milagre, está precisando ser curada, está precisando de cura. Oh Deus, põe tuas mãos de poder para que não só se saiba o que ela está passando, mas também que o Senhor possa tocar na vida dela, no corpo dela, trazendo cura e restauração para a vida dela, Pai. Oramos, Senhor, pela família da Kelly e do Jonas. Toda a família com Covid, o Senhor é poderoso, ó Pai. Põe tuas mãos, cura, Senhor. Cura aquelas pessoas, ó Pai. Nós cremos em Ti, ó Deus, que é um Deus que não desampara e que é cheio de glória e de misericórdias, Pai. Dependemos de Ti, nossa vida está em Tuas mãos, nós dependemos do Teu milagre. Venha sobre nós, Senhor, sobre nossos pedidos, sobre nossas famílias. Oramos pela irmã Laide Andreto, seu esposo, Pai. Pedimos o milagre da cura, pedimos, ó Pai, que o Senhor venha abençoar as pessoas que estão aqui nessa manhã, pessoas que porventura estiverem doentes, enfermas, todos os problemas que porventura alguém esteja passando aqui nessa manhã. O Senhor é poderoso, ó Pai, para, em nome de Jesus Cristo, socorrer esse irmão, socorrer esta irmã, que precisa de um milagre de cura, que precisa de uma porta de emprego se abrindo, que precisa de uma direção, ó Pai, a ser tomada. Oh Deus Santo, socorre o teu povo e a tua igreja, Senhor. Oh Deus, abençoe nossas crianças, os nossos adolescentes, nossos jovens. Abençoe os nossos irmãos adultos, anciãos. O Senhor é poderoso, ó Pai, para vir em socorro presente na hora da angústia. Aqueles que não estão aqui presentes, mas estão nos assistindo pela internet, oh Deus, cura, realiza um milagre, liberta, consola o coração. Oh Deus, renova o teu povo e a tua igreja, coloca o teu povo de pé, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração e a nossa fé. Oramos, Senhor, pelas pessoas que dão ofertas e que dão dízimos. Oramos pelos dizimistas e ofertantes de todo mês. Oh Pai Santo e querido, supra as necessidades do teu povo, da tua igreja. Abre as portas de emprego, ajude esse empresário, esse autônomo, esse profissional liberal, essa pessoa que tem um plano, essa pessoa que tem um sonho. Oh Deus, em nome de Jesus, faça, Senhor, com que a tua bênção venha sobre a
vida e os celeiros do teu povo para a glória do teu nome. Abre as portas, ó Pai, só o Senhor tem essas chaves, é a nossa fé. Em nome do Senhor Jesus, aleluia, oh glória, glória, glórias ao nome do Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Cremos em Ti, ó Pai, e no poder que o Senhor tem, para a glória do Teu santo nome. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Irmãos, eu queria agradecer o Marcos e a Rose da IAP de Araçatuba. Cadê? Dá um tchauzinho aí, é esse. Muito obrigado, irmãos. Quando eu cheguei já estavam aqui, né? Chegaram cedo. Muito obrigado, que Deus abençoe. Eu tenho certeza que Deus falou com vocês através do grupo de louvor, através da mensagem, né? Na oração. Que Deus abençoe. Parece que tem mais gente nos visitando. Eu confundo, é o Lincoln ou é o Marcelo que está ali? Oi, Marcelo, você esteve sábado já, né? Muito obrigado, receba o nosso abraço, né? A igreja está sempre aberta. Tem mais gente aqui visitando os crentes? Não? Isso. Eu estou vendo aqui uns jovens aqui, eu queria fazer uma oração especial para os jovens, se vocês permitirem. Os jovens que quiserem, podem vir aqui nesse meio aí, ó, dá uma olhada nessas faixas azuis aí, ó. Se enfia por aí, que daqui mesmo nós vamos orar por você, para Deus te dar força e graça. Vamos orar, irmãos, para os nossos jovens? Amado Deus, querido Pai, aqui temos alguns jovens conosco. Muito obrigado, Senhor, pela vida deles. Obrigado por eles estarem aqui. O Senhor sabe, ó Pai, o quanto eles são importantes para o Teu reino, quanto eles são importantes para a Tua igreja. Nós oramos e clamamos, pedindo a Tua bênção na vida deles. Alcance cada um deles para a glória do Teu santo nome. São membros da igreja, são pessoas da igreja, são pessoas, ó Pai, filho dos crentes, são aqueles que entregaram as vidas a Ti. Sustente, fortalece e abençoe, ajuda eles, ó Pai, a vencerem as suas lutas, suas dificuldades, fortaleça-os para a glória do nome do Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, amém, glórias a Deus. Muito obrigado aí por terem vindo receber oração. Teve outros jovens que não quiseram receber oração, mas eu tenho certeza que Deus pegou vocês também, pela fé no nome santo de Jesus. Já pode encerrar então? A oferta. Vamos então ofertar, tá bom? Então, enquanto eles recolhem a oferta, costuma o grupo cantar, né? No finalzinho ainda tem mais um louvorzinho, não é? Ou não? Quando acaba da bênção, vocês não vêm cantar? Não vêm? Será que eu vejo errado? Isso é muita banha, né? Então aí entregue suas ofertas, seus dízimos, nós vamos encerrar. Voltem amanhã, bem? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, fiquem com todos, para sempre. Amém. Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus.